vamos tratar do dermos na nossa videoaula e tentar passar para vocês um pouco desse eficiente medicamento e um medicamento que tem uma saída muito boa para o mercado, exatamente por ser um medicamento que trata das dermatites, e esse é um dos principais problemas que os pets têm, né? É isso aí, vamos lá. O dermos então é um medicamento homeopático da linha PET da arte terapêutica, para tratar os principais problemas da pele, né? Entre elas a dermatite. Bom, a pele na verdade é constituída por várias camadas. Então o nome dermos, né, vem de derma, né? E quando a gente fala da epiderme ou da pele, a gente está falando dessas camadas que formam a pele e também a epiderme, que seria a superfície, mas também as camadas mais internas, como a derme e a hipoderme. A pele é o maior órgão do corpo, né? E ela funciona como uma barreira e uma forma de proteção também. Então ela tá relacionada com a integridade do organismo, com a proteção, de uma certa forma também com a individualização, né? Principalmente para nós seres humanos, que nos reconhecemos como indivíduos únicos, né? Em função da gente estar dotado da consciência, ou seja, a ciência de si mesmo, a pele é a nossa cerca, ela é o nosso muro, é o nosso limite, né? Então eu sei que o que está da pele para dentro sou eu, e o que está da pele para fora é o mundo. E por isso que a pele está relacionada tanto com os mecanismos de defesa, mas também com, às vezes, os problemas emocionais, porque quando às vezes eu não consigo lidar bem com as coisas do mundo, eu acabo falando através da pele, ou seja, é como se eu tivesse com o meu limite ou com a minha identidade comprometida, né? Então, na defesa orgânica, a pele é a primeira barreira física, né? E ela também é dotada de alguns mecanismos que constroem a nossa imunidade. Então, o reconhecimento de substâncias estranhas também às vezes se dá através da pele. E isso, inclusive, pode gerar as famosas dermatites atópicas, né? Então, o dermos é um medicamento que ajuda sempre nessas condições em que a integridade da pele está comprometida, né? Então vamos entender um pouco melhor o que é a questão da integridade da pele. Por quê? Porque a gente pode dividir isso em três tipos de barreiras. A primeira é a barreira física, né? Que é a estrutura da pele. Está relacionado também com a umidade, com a quantidade de água, com a hidratação dessa pele, né? Com a produção dos nossos lubrificantes naturais, né? Óleos que são usados para manter a pele hidratada, para manter uma certa condição de proteção, né? Como o sebo, por exemplo, que é produzido às vezes em maior quantidade quando a pele está sendo agredida, que às vezes vai formar cascas, né? Então, de uma forma geral, sempre que a gente tem uma produção maior de óleos ou de sebo pela pele, isso pode às vezes já indicar um processo de irritação ou um processo de agressão que está acontecendo. E também há algumas proteínas específicas, né, da proteção da pele, como o colágeno e a elastina, que são importantes para garantir a integridade, para garantir uma certa liga, né, na pele e também para garantir um pouco mais de elasticidade aos impactos mecânicos, né, que a pele pode sofrer ao longo da sua exposição aí a uma série de fatores ambientais. E uma outra questão importante que é o pH, né? O pH da pele interfere na permeabilidade da pele. Então podemos às vezes, em função de variações de pH, perder um pouco mais de água, né? Ou reter um pouco mais de água nessa estrutura, né? Na maior estrutura do corpo, maior órgão do corpo, que é a pele, né? E quando eu falo a pele aqui, eu não estou me referindo exclusivamente a essa camada superficial, mas estou me referindo também à derme, né? As camadas internas que formam a pele. Uma segunda barreira importante na integridade da pele é a barreira química, né? E aí a gente tem aqui uma questão importante que é
relacionada com o pH da pele, né? Que nos seres humanos o pH varia entre 4,3 até 5,9, ou seja, um pH ligeiramente ácido, e nos cães e gatos nós já temos um comportamento um pouquinho diferente do pH, porque esse pH tende a ser um pH quase neutro, né? Então entre 6,3, que seria um pH ácido ainda, mas um ácido bem suave, uma acidez bastante suave, e até 7,5, que já é praticamente muito próximo do neutro, né? Ligeiramente alcalino. Bom, essa questão do pH, ela é fundamental na pele. Nós já vimos aí em relação à permeabilidade, mas também ela é muito importante por conta da questão da biota da pele, né? Do conjunto de micro-organismos que vão conseguir viver ali na pele, né? E nesse aspecto aí tem uma função muito importante, por quê? Porque o próprio pH da pele, ele ajuda a criar não só uma barreira biológica, mas também um ambiente favorável para deixar multiplicar aqueles micro-organismos que são mais saudáveis e que podem inclusive ajudar a proteger a pele, tá? Então o pH da pele é importante porque ele já promove uma seleção natural dessa microbiota, né? E essa microbiota natural, boa, positiva, ela também é responsável muitas vezes por produzir substâncias antibióticas, ou seja, algumas bactérias vão produzir antimicóticos, né? Ou seja, substâncias que vão combater os fungos, e alguns fungos vão produzir substâncias antibióticas antimicrobianos para combater as bactérias, né? Então, dessa forma você tem um controle natural, né, da biota patogênica, e assim a gente consegue manter a saúde da pele por mais tempo, né? Então, muito cuidado também com, às vezes, o excesso de zelo com os pets, né? Porque o uso constante, às vezes, de muitos produtos, principalmente shampoos com base químicas, às vezes um pouco mais fortes, né? Eles podem acabar gerando alterações de pH da pele, e isso comprometer um pouco essa seleção de competição, essa barreira natural. Bom, as doenças de pele em cães e gatos são muito comuns e elas representam grande parte dos atendimentos nas clínicas veterinárias, né? Não só as doenças exclusivamente da pele, mas também doenças às vezes orgânicas que acabam afetando ou trazendo também sintomas de pele, né? Então nós temos desde fungos como a malacésia, nós temos a leishmaniose, que não é exatamente uma doença da pele, mas acaba gerando sintomas na pele, né? Nós temos as dermatites provocadas por picadas de pulgas, que às vezes é uma dermatite que é gerada a partir de uma reação à saliva, vamos dizer assim, né, do aparelho sugador da pulga. E nós temos também as próprias doenças dermatites, né, que seriam os fungos, as infecções, as bactérias que às vezes também são capazes de atacar a pele. Então as principais causas, elas são bastante variadas, incluindo inclusive as emoções, né? Então você tem aí situações em que o animal acaba desenvolvendo uma doença de pele, mas muitas vezes por causa de uma impossibilidade de expressar alguns comportamentos, né? Então às vezes é um animal que tem raiva, um animal que sofre de ansiedade, e essa ansiedade pode ter motivos variados, né? Às vezes a ansiedade em relação a não poder exercer a sua natureza, né? E de entrar num quadro de estresse constante por causa disso. Você tem os animais que às vezes têm medo porque já sofreram às vezes maus tratos, né? Animais que não receberam o devido carinho, o devido cuidado, e às vezes vão desenvolvendo traumas ao longo da vida aí. A questão da rejeição, né, dos animais que já foram abandonados, e até questões às vezes que todo tutor pode passar por ela, né? Porque às vezes um momento ali em que o tutor está um pouco mais atribulado com o trabalho, não tem condição às vezes de oferecer todo o tempo que o animal precisa, ou às vezes a chegada de um animalzinho novo em casa, ou de um filho, de um recém-nascido, que às vezes toma do casal ou da família ali um pouco mais a atenção, e aí o animal, o pet, acaba ficando um pouquinho
de lado, né? A criança chamando mais atenção, o pet acaba sentindo, porque de uma certa forma ele precisa também desse carinho, e alguns animais são sem dúvida um pouco mais carentes do que outros, né? Alguns pets são um pouco mais dependentes desse carinho. Então, como a gente vê aí na figura, nós temos de um lado os principais agentes, né, de doenças de pele, que são os parasitas, os fungos e as alergias, e por outro lado você também tem, pelo lado aí do próprio animal, né, você tem desequilíbrios hormonais, você tem processos tumorais, você tem algumas doenças autoimunes que acabam gerando uma reação imunológica contra próprias estruturas da pele e mantendo um sistema de ciclo vicioso em relação ao prurido, à coceira, né? Então isso acaba gerando desgastes e consumindo um pouco da proteção natural da pele, fazendo a pele então dessa forma cair num quadro de doença. Bom, os sintomas de uma forma geral, eles são às vezes muito comuns, independente um pouco do agente, né, que está gerando o problema. Então o que a gente vai observar é sempre a coceira, né, às vezes a descamação, a perda de pelo, o prurido, um pouco de secreção, às vezes se tem a infecção, inclusive às vezes até por agentes secundários, um pouco de presença de pus, né? Às vezes o prurido é uma secreção mais cristalinazinha, mais clara, mas mesmo assim ela gera um efeito irritante, né? Às vezes você tem as soluções de descontinuidade da pele, quando você tem feridas abertas, quando você tem rachaduras, ressecamentos, com fissuras, né? Você tem os processos da própria descamação, que podem ser resultado da doença, podem já resultado do incômodo do animal, né? Então a fricção às vezes da coceira o tempo todo, gerando descamação na pele, exigindo que a pele se renove mais rapidamente. Você tem às vezes os processos de exposição prolongada ao sol ou a condições ambientais que não são muito favoráveis. E isso tudo levando às vezes também à perda de pelo, né? Que é uma outra questão em relação à barreira, né, de proteção da pele, né? Os pelos funcionam como uma barreira, mas também podem funcionar guardando micro-organismos patogênicos, né? A importância também de se ter um certo equilíbrio, né, na limpeza, para evitar também muita sujeira, muita coisa que deixa o animal com aspecto ruim, com mau cheiro, mas por outro lado também não exagerar muito no uso de químicos para não atrapalhar a questão do pH, da biota, da microbiota da pele e às vezes tirando excessivamente as barreiras naturais de proteção, tá? Bom, o Dermos então é um medicamento que é indicado para uma série de doenças de pele, né? A gente viu vários sintomas aí, e também como coadjuvante naquelas situações em que a gente percebe que o problema não é exatamente da pele ou de um agente nocivo à pele, mas sim de fundo emocional, né? Ele trata desde a queda de pelo, com às vezes lesões de descamação, de prurido, de coceira, até também as alergias atópicas, mesmo que a gente não saiba exatamente o que está causando, mas como a homeopatia trabalha por similitude, nós já conseguimos de uma certa forma minimizar os efeitos, reduzindo um pouco o incômodo para o animal, né? Isso às vezes nos dá tempo de tentar achar o elemento que está gerando a dermatite atópica, que está gerando a alergia no animal, para conseguir fazer um controle mais efetivo, mas mesmo assim o Dermos consegue melhorar muito a condição de vida do animal, exatamente por conseguir controlar no plano físico os sintomas físicos, né, da degradação da pele, e no plano emocional também, às vezes, o controle do estresse, o que ajuda o animal a não ter reações exageradas também em relação aos agentes externos, né, o que poderia gerar doenças autoimunes ou a própria dermatite atópica. Muito bem, na sua composição, o Dermos, ele é um medicamento que tem 2 nosódios, né? Um nosódio que acabou se transformando ao longo da história da homeopatia num medicamento, que foi um dos primeiros nosódios feitos aí na homeopatia,
que é feito com o material da vesícula da sarna, né? Que é um material, uma substância que gera muita coceira no organismo, e psorino, né? Ou a psoríase vem exatamente desse termo, que significa coçar, né? Incômodo. E também o nosóide da Candida albicans, que é um agente muito comum do ambiente, está presente em quase todos os ambientes aí, e que às vezes provoca alguns problemas de pele, principalmente quando o animal está com a sua defesa imunológica um pouco comprometida. Você tem aí, através do nosóide, como a gente sempre diz aqui, a redução da capacidade de atuação dos agentes, né? E um pouco mais de condição de uma formação de uma imunidade mais duradoura, né? Se eu abrando a doença, eu coloco o animal em contato com a doença sem ter grandes prejuízos em relação aos sintomas dessa doença, tá? E associado a isso estão alguns medicamentos, e aí de novo eu cito o psorino, que começou como nosóide, mas hoje é usado largamente como medicamento homeopático, e medicamentos também como fósforos e sulfuro, que são grandes policrestos, né? E sempre que a gente fala de policresto, a gente está falando de medicamentos que geram muitos sintomas e que têm a capacidade de mexer tanto no plano físico quanto, às vezes, também no plano emocional, dependendo da potência em que eles são formulados, né? Bom, então vamos lá falar um pouquinho cada um deles para a gente poder entender. O psorino, então, fazendo um trabalho aí na sua matéria médica, né? Ele tem em termos de sintomas mentais, aquele animal que se sente o patinho feio, né? Aquele animal que se sente rejeitado, né? Ele se sente renegado, abandonado, então por causa disso ele às vezes se sente menor e acaba expressando isso através da pele. O interessante é que quanto mais ele expressa isso através da pele, mais feio ele fica, mais repugnância ele vai gerando, né? E de uma certa forma isso acaba gerando uma ansiedade muito grande do animal, um medo muito grande do animal, resultado aí desses maus pressentimentos, né? No plano físico, os sintomas de pele são muito proeminentes, todo mundo já viu o cachorro com sarna, é realmente muito feio, né? Às vezes cai quase todo o pelo, você tem locais de vermelhidão, você tem muitos locais de escamação, você tem uma produção de sebo que inclusive cheira muito mal, né? O animal fica com um aspecto bastante repugnante. E com uma característica interessante que é um cheiro úmido. O animal parece que lança no ambiente um cheiro úmido que aumenta ainda a rejeição de quem está ali por perto, né? No entanto, são erupções secas, né? Isso é interessante. O cheiro é úmido, mas as erupções são secas. Você tem um processo de escamação da pele ou de escamação, né? Que a pele vai soltando escamas, às vezes um pouco mais secas, às vezes um pouquinho mais úmidas. E nos sintomas gerais, você tem uma extrema sensibilidade ao frio, né? O animal acaba perdendo praticamente toda a sua proteção física aí para conseguir combater o frio, né? E a falta de reação, né? Um animal às vezes pouco reativo, pouco interativo, aquele animal que fica muito reservado, né? Com muito medo de tudo. Então isso gera esse tipo de sintoma geral, que é um animal pouco reativo. Então ele acaba caindo às vezes no quadro de doença crônica, porque ele passa pelas doenças agudas sem ter capacidade de sair delas, né? Doenças tendem a ir se agravando. A Candida albicans, né, que é um dos nosóides presentes aí, é um fungo, né, unicelular, é um fungo extremamente simples, né? Essa prófita é um fungo natural e que de uma forma geral é sempre um indicador de imunossupressão, porque ele de uma forma geral só causa problemas quando a imunidade está baixa, né? Ele é um fungo oportunista, então vai estar muito presente nas doenças autoimunes, quando às vezes o animal está sob tratamentos usando drogas um pouco mais pesadas, como as
radioterapias ou quimioterapias, né? Tratamentos muito prolongados com corticoides, que sabidamente também geram um efeito imunossupressor, né? Ou situações de estresse constante, que acabam também gerando uma fisiologia no organismo muito semelhante ao uso constante de corticoides, né? Então, não é à toa que existe esse paralelo, né? Porque a fisiologia é a mesma, né? Você colocar um animal sob estresse constante, ele vai produzir a cortisona natural dele, né? Seria mais ou menos que receber corticoides com uma frequência muito grande durante períodos muito prolongados. Então você tem aí lesões úmidas, avermelhadas, perda de pelo, formação de vesículas, né? Úlceras, pápulas, pústulas, ou seja, a pele sofre porque vai tendo a sua capacidade de reação diminuída e aí a cândida se aproveita da situação. O sulfuro, que a gente já falou várias vezes dele aqui, é um grande protetor da pele. Então, em quase todos os medicamentos que têm algum tropismo pela pele, o sulfuro estará presente, né? Ele tem essa ação de dentro para fora, então ele de uma certa forma expulsa a doença do organismo, né? Tem um grande tropismo pela pele, estimula essa reação orgânica, então é um grande medicamento às vezes para abscessos, para furúnculos, né? Por causa de ter esse efeito expurgador. E as principais indicações do dermos estão nos processos de sarna, tinha, candidíase, a criptococose, dermatofitose, a malacésia, e também como coadjuvante em doenças que às vezes não são de pele, mas que podem gerar lesões na pele, como é o caso, por exemplo, da leishmaniose, né? Ou também aquelas situações em que o emocional está abalado e aí isso vai desaguar fisicamente num problema de pele, tá? Então aí os traumas por abandono, os ciúmes, a falta de atenção, né? Às vezes aquilo que eu falei, as pessoas às vezes escolhem raças que são inadequadas ao ambiente que elas têm para oferecer, então colocam aí um animal que tem sangue de caça e foi selecionado para isso dentro de um apartamento. Às vezes, dependendo do temperamento do animal, ele vai sofrer porque não consegue exercer a natureza dele, né? Então isso tudo acaba sendo uma situação de estresse constante. E também naquelas situações de queda de pelo, por alergias, por pele seca, por efeitos de excesso do sol, enfim, todos aqueles fatores ambientais que podem incidir diminuindo aí as proteções naturais da pele. E também em algumas situações, como suporte, em algumas situações de intoxicações, uma vez que principalmente no cão, isso é bastante comum, né? Quando ele se intoxica, ele às vezes tenta expurgar as toxinas através da pele e isso acaba gerando momentaneamente algumas lesões de pele ali, tá? Em relação às sinergias, nós temos aí a sinergia com o Biliforte na questão das alergias, na questão das intoxicações e na questão da leishmaniose, né? O aliviado, quando a gente tem ali queimaduras, né? Ou às vezes lesões, traumas. O ethos, quando a situação envolve as questões emocionais, a ansiedade, o abandono, maltratos, né? Maus tratos. E com o actio, quando às vezes a lesão de pele está mais relacionada com o efeito danoso que os parasitas acabam gerando na pele, né? É isso aí, o dermos é um medicamento que a gente costuma dizer aqui na Ágil que ele é porta de entrada, ele é um medicamento que tem uma aceitação muito boa no mercado, até porque os concorrentes alopáticos, grande parte deles acabam lançando mão de muitos corticoides, gerando muitos efeitos colaterais, né? Então o dermos é um medicamento muito bom, com efeito muito rápido, ele trabalha também o incômodo do animal, então para o tutor é muito ruim, ele sofre muito de ficar vendo o animal incomodado, sem achar posição, sem parar de se coçar, às vezes choramingando pela casa, né? Então é muito importante um medicamento que consegue um efeito rápido e duradouro em relação às dermatites, aos problemas de pele. E também com uma boa atuação também nas dermatites atópicas, que para hoje talvez seja um dos grandes problemas
da medicina veterinária de pequenos animais, uma vez que você leva, às vezes, um tempo grande para poder eliminar todos os fatores que podem estar gerando a reação alérgica no animal, né? E isso, enquanto isso, o animal está ali sofrendo e se incomodando muito e os tutores ficando também incomodados por conta disso. É isso aí, o Dermos é um grande medicamento, procurem argumentar isso com os tutores, né? E experimentem aí o uso do Dermos. Eu tenho certeza que o Dermos vai gerar um efeito muito bacana. E por último, só para finalizar, o Dermos também é um excelente medicamento para, às vezes, para ser usado em algumas otites, tá? Então, quando às vezes a gente tem a doença de pele associada à otite, a gente sempre tem que dar uma investigada nos fungos, que gostam às vezes do conduto auditivo. E aí, principalmente no caso aí da malacésia, né? No caso de alguns outros fungos, a gente pode ter o uso do Dermos como uma ferramenta interessante, às vezes associada ao ártio, às vezes em algumas situações sozinho. Tá ok? É isso aí. Até uma próxima aula, boas vendas, bom trabalho, boa sorte a todos.